Vamos dar um exemplo, então. Em um mergulho, uma pessoa encontra-se a 10 metros de profundidade. Determine a pressão total exercida sobre a pessoa. Então, quando uma pessoa vai mergulhar, é importante que ela tenha esses conhecimentos de física sobre a pressão. Por quê? Porque ao nível do mar, a pressão exercida sobre a pessoa é de 1 atm, 10⁵ Pascal. Ela vai mergulhar, vamos considerar aqui a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, ela vai mergulhar a uma profundidade de 10 metros. Quem faz pressão sobre ela? Quem faz pressão sobre ela é a pressão exercida pela coluna de água que está sobre a pessoa e pela atmosfera que está sobre a água. Então, a pressão total, antes de você fazer as conversões, compreenda o problema. A pressão total será igual à pressão atmosférica, que está sobre a água, mais a pressão daquela coluna de líquido que está sobre a pessoa. A pressão atmosférica, ao nível do mar, nós já sabemos quanto vale, 1 atm, mas como vamos utilizar no sistema internacional, 100.000 Pascal. A pressão exercida por uma coluna de líquido, nós já vimos em videoaulas anteriores, é dado por dGH. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 kg por metro cúbico. Aceleração gravitacional, vamos utilizar 10. E a profundidade, 10. Vamos resolver então. A pressão atmosférica é igual a 100.000 mais a densidade é igual a 1.000, a aceleração gravitacional é igual a 10 e a profundidade é igual a 10. Primeiro, realizando a multiplicação, 100.000, 100 vezes 1.000, 100.000, 100.000 mais 100.000, 200.000 Pascal. Então, a pressão total a 10 metros de profundidade é igual a 200.000 Pascal, ou 2 atm. Porque se 1 atm é igual a 100.000 Pascal, 2 atm será igual a 200.000. Observem que esse é um resultado muito importante no mergulho. Quando a pessoa está ao nível do mar, a pressão exercida sobre ela é de 1 atm. Quando ela mergulhou 10 metros, a pressão sobre ela já é de 2 atm, ou seja, é o dobro da pressão exercida sobre ela ao nível do mar. Então, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atm, considerando aqui a densidade da água igual a 1. Então, a cada 10 metros de profundidade, no mergulho, na água, a pressão tem um aumento de 1 atm. Esse resultado é bem interessante. Qual seria, então, a pressão se a pessoa estivesse a 20 metros de profundidade? Bastaria você substituir no lugar do H, 20. Esse resultado seria igual a 300.000 Pascal, ou 3 atm. Por quê? Porque a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumentou 1. Se você está ao nível do mar, a pressão é 1 atm. A 10 metros de profundidade, você tem 1 da pressão atmosférica mais 1 da coluna de 10 metros. Então, você já tem 2 atm. Se você está a 20 metros de profundidade, a pressão vai ser 1 atm, que é a pressão atmosférica, mais 10, mais 10, 10, 1 atm para cada metro, para cada 10 metros, então a pressão total seria de 3 atm. Então você pode utilizar esse cálculo. No caso do mergulho, esse resultado também é bem interessante. Por isso que, quando você vai mergulhar, se um dia você for fazer o mergulho, você tem que tomar um cuidado dependendo da profundidade que você vai mergulhar. Então, esse conhecimento da física é muito importante. Exemplo 2. Um determinado submarino
possui uma estrutura para suportar uma pressão de 290 atm. Um resultado bem importante aqui: atm não está no Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidade, Pascal. Vamos utilizar o Pascal. Determine a profundidade máxima que pode ser atingida pelo submarino. Então, o submarino ele suporta uma grande pressão, mas chega um ponto que a pressão ela vai ser muito grande e pode danificar o submarino. Assim como nós vimos um exemplo na videoaula anterior, né, em que foi retirado ar, por exemplo, de um cilindro lá e o cilindro acabou se deformando, sendo esmagado. Vamos resolver então esse problema. Quem faz pressão sobre o submarino? Então a pressão total vai ser igual à pressão da coluna de líquido sobre o submarino mais a pressão atmosférica. Vamos observar quais são os dados que nós temos. A densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, mas isso não está no Sistema Internacional. Vamos utilizar o Sistema Internacional. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. A aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A pressão atmosférica, 1 atm, vamos utilizar 100.000 pascais. A pressão atmosférica, 290 atm. Se 1 atm é 100.000, basta multiplicar 290 por 100.000. Então, teremos aqui 29 milhões de pascais. A pressão total, então, é igual à pressão atm mais a pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo líquido. Pressão total, nós já temos aqui, é igual a 29 milhões. É muito importante, pessoal, sempre você utilizar o Sistema Internacional de Unidades ou um sistema de unidades que seja coerente na hora que você for resolver. A pressão atmosférica, então, ela é igual a 100.000 mais a densidade da água, 1000, aceleração gravitacional 10, vezes a altura. Esse resultado, você tem 10.000H. Você não deve somar esse 10.000H com os 100.000. Então, isso é importante. Então, vai ficar 29 milhões, aliás, é igual a 100.000 mais 10.000H. Não é para somar, então não é para você fazer 100.000 mais 10.000H, que é igual a 110.000H. Não. H está apenas nesse termo. O que a gente vai fazer então? Vamos resolver. Vamos escrever então 29 milhões menos 100.000 é igual a 10.000H. No 29 milhões menos 100.000 é igual a 28 milhões e 900 mil, igual a 10.000H. Resolvendo, H é igual a 28 milhões e 900 mil dividido por 100.000, que é igual a 2.890 metros. Então, a profundidade máxima que esse submarino pode atingir é de 2.890 metros. Essas duas aplicações, elas envolveram o assunto mergulho. Mergulho, ou, por exemplo, a questão do submarino. É bem importante você compreender esse conceito de pressão. Não decorar a equação, mas compreender. Quando a gente fala pressão total, a gente vai analisar o que está realizando pressão naquele determinado local que você quer analisar. Um exemplo importante é a questão dos vasos comunicantes. Então, nos vasos comunicantes, como nós vimos anteriormente, pontos de um mesmo líquido que estão no mesmo nível horizontal estão na mesma pressão. Então, por exemplo, nós temos aqui um recipiente, um bule, por exemplo. Se você colocar água, se você virar o bule, você vai perceber que a água, nesse ponto aqui, você tem uma linha horizontal.
Então, todos esses pontos que estão na mesma linha horizontal, eles estão submetidos à mesma pressão. Um outro exemplo interessante nesse slide. Então, nesse slide, imaginem o seguinte: você tem um tanque, né, que você está armazenando um certo fluido, um certo líquido, por exemplo, e você quer saber a quantidade, o nível de líquido nesse recipiente. Muitas vezes, o recipiente não é transparente. Você, por exemplo, pode ter um recipiente que não permite a passagem de luz. Como você vai saber o nível do líquido dentro do tanque? Você não vai simplesmente, vai ser muito difícil você abrir essa tampa e enxergar. O que você vai fazer então? Você vai utilizar, aqui do lado, você coloca um cano, e você vai perceber que essa altura desse lado será a mesma do outro lado. Por quê? Porque pontos de um líquido que estão no mesmo nível horizontal estão na mesma pressão. Então, quando você tem, por exemplo, um determinado líquido aqui, que atinge até esse ponto, você vai perceber que esse outro lado tem um cano que está se comunicando, ou seja, tem um cano em que tem líquido nesse ponto e terá líquido nesse ponto. Então, se você tem líquido até esse ponto, até essa altura, esse lado, esse mostrador também vai indicar a mesma altura. Assim, quando esse indicador apontar que você tem líquido até esse ponto, até essa altura, você já sabe que no tanque a altura da coluna também será a mesma. E aí você consegue identificar e saber qual o volume de líquido existente desse lado. Esse sistema é conhecido como vasos comunicantes. Situação similar ocorre, por exemplo, quando você tem um sistema que fornece água para uma cidade, por exemplo. Geralmente esses sistemas eles estão a uma altura maior do que o local. Por quê? Então observem essa figura. Nós temos aqui 3 apartamentos, por exemplo. Esse primeiro apartamento, aqui tem uma pessoa, aqui tem outra e aqui tem outra. E aqui você tem um reservatório de água. Nós não estamos utilizando nenhum sistema mecânico que permita levar água para qualquer ponto. Vamos apenas observar o seguinte: se a água chegar até esse ponto, independente do formato, e você tem um cano aqui, ó, você tem alguns caninhos, e você tem um cano aqui. Até onde a água chega? A água vai chegar até esse ponto, até essa torneira dessa pessoa aqui, molhando a vegetação, as flores, as árvores, vai chegar também até essa torneira, ela vai chegar até esse ponto. Percebam que esse ponto está no mesmo nível horizontal desse ponto, mas ela não chega até esse ponto. Você tem como fazer isso? Mecanicamente é possível. Utilizando motores, por exemplo, você consegue transportar a água até aqui. Mas, se o reservatório indica até esse ponto e você utilizar um caninho, você terá água apenas, se considerar apenas esse sistema até aqui. Então, a água chega até esse ponto. Por quê? Pontos de um mesmo líquido que estão no mesmo nível horizontal têm a mesma pressão. Esse é um sistema de vasos comunicantes. Nós já estudamos isso também nas videoaulas anteriores. Esse é um exemplo para reforçar. Aqui fora, nesse recipiente, aqui, você tem a pressão, se isso aqui está aberto, você tem sobre esse líquido a pressão atmosférica, mas aqui desse lado também você tem pressão atmosférica.